Muito bem, gente. Chegamos na mensagem 2, no episódio 2 da série Ídolos. Eu tenho indicado o Deuses Falsos, do Timothy Keller. Faça um favor para você, para a igreja, para o mundo. Não vá dessa para outra sem ler esse livro. Não deixe de ler Deuses Falsos, do Timothy Keller. Timothy Keller, Tim Keller também chamado, né? O Tim, os íntimos, né? Ele é pastor na Redeemer, nos Estados Unidos, em Nova York, e uma das igrejas mais influentes no mundo. Ele já escreveu muita coisa, vocês já devem ter ouvido aí, Igreja Centrada, já escreveu o Ministério da Misericórdia, da Compaixão. Então, ele é um escritor muito especial. Gosto muito de Tim Keller. Ele é o número 1 da minha lista de inspiração, de literatura. Então, faça aí um esforço para ler, seja esse mês ou no próximo, algum tempo, ainda esse ano, Deuses Falsos, do Timothy Keller. O pessoal conseguiu aí pela internet um PDF, só que quando você vai ler o PDF, está faltando palavras, tem palavras que não foram traduzidas exatamente, então ficou bem difícil de ler com fluidez. Então, antes que você vá lá e leia e perca a vontade por causa do livro, compre o livro físico, tá bom? É bem curtinho, bem rapidinho para ler, dá para ler em uma semana tranquilamente. Ok? O pessoal de casa está aí com a gente? Beleza, vamos nessa. O dinheiro muda tudo. O dinheiro muda tudo. O Nietzsche disse que o mundo iria substituir Deus pelo dinheiro. Quando ele disse que o Deus estava morto, ou Deus estava morto, ele estava dizendo de que não de uma descrença dele, mas de que de alguma maneira o mundo estava matando Deus, ou a religião estava transfigurando Deus, ou transvestindo Deus, fazendo com que Deus se tornasse mais uma entidade, mais um dos deuses falsos. Então, por isso que ele diz a célebre frase, Deus está morto. Não como uma descrença, mas como uma conclusão daquilo que a gente vê no nosso tempo. Hoje a cultura virou uma cultura de ganância, e a idolatria do dinheiro, a idolatria de Mamon, Jesus chama de Mamon, ela é muito sorrateira, é muito sutil. Se existe uma pessoa na cama com alguém que não é o seu cônjuge, claramente aquela pessoa sabe que está cometendo adultério. Mas quem é ganancioso, quem serve ao Deus dinheiro, dificilmente sabe disso. Dificilmente confessa isso. Dificilmente tem nitidez naquilo que sente, de como se relaciona. Porque o modus operandi do dinheiro é a cegueira. Por isso que no texto que a gente leu no início da celebração lá de Isaías capítulo 44, diz que a pessoa que fabrica um ídolo, ela fica cega, ela fica sem ter percepção daquilo que ela está fazendo. Depois você lê lá o capítulo de Isaías, capítulo 44, verso 6 até o 20. Sabe que Jesus falou no Novo Testamento 200 vezes sobre salvação, 200 vezes sobre fé, mas sobre o dinheiro ele falou 2000 vezes. Só perde para reino de Deus. O segundo tema mais abordado por Jesus nas Escrituras, no Evangelho, é dinheiro. E dinheiro tem que ser falado. Dinheiro é um assunto que tem que ser tratado na igreja. Por causa de tudo que a gente vive no cenário, no Deus do mercado, no Deus que governa as pessoas no mundo de hoje, o Deus Mamon,
chamado de mamon, dinheiro elevado a Deus, de tudo que a gente tem que falar na igreja, essa é uma pauta necessária. Às vezes algumas igrejas, por causa de tudo que acontece de errado, evitam falar de dinheiro. E aí até é muito comum que quando a gente está falando na hora da oferta de dinheiro, a gente tem que explicar e desconstruir, e citar versículo, para ver se as pessoas saem desse lugar. Quando o pastor, ele usa aquele momento, já fui em igreja em São Paulo, não vou dizer o nome, por ética, mas que por 3 momentos do culto, tinha-se oferta. 3 momentos. Tinha a oferta de primícias, tinha a oferta de propósito, tinha a oferta de dízimos e outras lá que vão inventando. Eu fui numa outra igreja em João Pessoa, que a igreja, a nave principal da igreja, tinha 30 gasofiláceos. Gasofilácio é essa urna aqui, para quem é novo no nosso meio. Se não me fez palavrão. 30. Você chegava na igreja e a primeira coisa que você via era as urnas. Eram pintadas de cores diferentes para ver se as pessoas não perdiam ela, porque tinha que estar de olho. Aonde você estivesse no ambiente, você via e poderia contar 30 urnas. Então, por causa desses exageros, a gente que conhece o Evangelho fica cheio de dedos para falar, fica evitando falar. A gente fica com medo de falar demais e achar que a gente é desses. Achar que a gente está extorquindo, oprimindo e fazendo aquilo que a palavra de Deus condena. Eu quero que você abra, por favor, comigo a sua Bíblia, em Lucas capítulo 19. E a gente vai estudar sobre dinheiro. E Lucas 19 é muito conhecido. É a história de Zaqueu. Tem até música para Zaqueu. Desde quando a gente é criança, a gente ouve, né? Zaqueu. Como é que é aquela música do Zaqueu? Olha aí, ó. Pessoal que é para EBD, para EBF, né? Zaqueu pequeno, quase um anão, desejava ver Jesus. É uma música que já ensina a história toda, né? A gente podia cantar ela aqui, mas vamos ler o texto original, que é mais rico em detalhes. Tem também uma outra, já para adultos. Como é que é? Como o Zaqueu, né? Pois é, só sei essa parte. Vamos lá, Zaqueu não, Lucas 19, verso 1 em diante. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu. Chefe, não era qualquer um, ele era chefe. Ele era patrão. Era chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Hoje devo hospedar-me em sua casa. Então depressa Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus. Olha aí, ó, gente, exatamente como está na minha Bíblia aqui. Ao ver isso, verso 7, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se eu explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu. Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem
veio buscar e salvar os perdidos. Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. Zaqueu era cobrador de impostos, era chefe, cobrava, extorquia o seu próprio povo, trabalhava para Roma. Ele era um traíra. E por que será que alguém receberia essa profissão? Aceitaria essa profissão? Teria que ser maltratado pelos cidadãos da sua própria cidade, do seu próprio país, seria excomungado, seria desprezado, cuspido. Por que é que um homem chega a aceitar uma proposta assim? E o dinheiro é a resposta. O dinheiro cega as pessoas. A pessoa faz hipnotizada, ela se submete, ela abre mão dos valores, ela olha para o lado, olha para o outro e o coração está pulsando, desejando, cobiçando aquilo. E querendo ter mais prestígio e ter mais fama, e até o dinheiro às vezes é um ídolo superficial. Existe um ídolo mais profundo, existe um ídolo mais enraizado. Querendo se sentir seguro, eu uso o dinheiro. Querendo se sentir belo, eu uso o dinheiro. O dinheiro se torna um Deus superficial para minha vaidade, para minha cobiça. Mas ele não deixa de ser o Deus que cega as pessoas, seduz as pessoas ao ponto de elas rejeitarem a sua família. Eu falei semana passada do Deus Moloque, aproveitando aí o Dia das Crianças amanhã, um Deus que tinha uma mão de ferro e aquele que adorava, aquele que queria uma vitória, queria uma bênção, queria uma conquista, pegaria o seu bebê, o seu primogênito, o seu filho, a sua criança, e colocaria nessa mão de ferro, quando que uma outra mão de ferro vinha e esmagava a criança, e embaixo tinha muito fogo e a criança morria, queimada e esmagada. E diz a lenda que então aquela divindade iria proporcionar aquilo que a pessoa queria. Você pode até ver em filmes isso, existe sacrifício de criança sendo mostrado em outras culturas, inclusive. O Deus Moloque, daí vem a palavra Moleque. E isso ainda hoje acontece, quando um homem, quando uma mulher é workaholic, é viciado em trabalho. Quando deixa o seu filho, eu contei semana passada, vou contar de novo, para quem não estava. Conversei há um tempo atrás com um homem que disse: John, eu não consigo dar tempo para meus filhos. Os filhos reclamando, os filhos dizendo que o pai era omisso, que o pai não estava presente, que o pai era negligente, a esposa também reclamando, e o homem só sabia se desculpar, diz assim: eu tenho que trabalhar para colocar comida, para manter o status, manter o nível social deles. A gente mora num apartamento de tantos metros quadrados, e para eu continuar proporcionando isso para a minha família, eu tenho que trabalhar. Eu trabalho no distrito, trabalho igual um condenado, tem vezes de manhã, à tarde, à noite e de madrugada. Tem momentos que eu estou chegando em casa para então dormir, quando de lá me ligam e eu tenho que voltar, e eu sou totalmente disponível e comprometido com o meu trabalho. E agora, olha só, ele contando, e agora, para eu me manter no trabalho, eu tenho que ter uma pós-graduação, e agora comecei a fazer uma pós-graduação. E agora que não vê mesmo os filhos, esse homem está sem saber, sem se perceber, sem se dar conta, cultuando Mamon e Moloque. Está desprezando os filhos. Depois, esses filhos desprezados se voltam para ele com juros e correção monetária.
Porque um Deus, ele te leva muito alto, mas de lá ele te solta. Um Deus falso, um ídolo. Tim Keller fala que quando a gente pega algo e transforma em ídolo, na realidade a gente transforma aquilo num demônio, num monstro. Ele tem vida própria. E ele te tem. Já falei isso algumas vezes aqui. Se você tem uma coisa que não pode ficar sem, não é você que tem a coisa, é a coisa que tem você. Ela te escraviza, ela te envolve. Aí as justificativas são as mais sublimes. Eu preciso ter dinheiro para sustentar minha família, porque a minha esposa tem luxo, porque os meus filhos têm necessidades, porque, e eu fico me contando para me convencer de que eu estou fazendo a coisa certa, em nome do bem maior. Quando eu estou perdendo o essencial, em vez de estar passando o meu caráter, às vezes essa é a fuga. Eu não quero ficar muito tempo com a minha família, porque eles vão perceber quem eu sou. Eles vão perceber as minhas incoerências. E aí, em vez de eu me tratar e melhorar e superar isso, eu coloco as desculpas e digo que não, é porque eu não posso. Se eu ficar em casa, eles vão perceber o monstro que eu sou. Então é melhor eles nem saberem, é melhor eu errar por um motivo sublime de estar trabalhando como um condenado, do que de fato as pessoas perceberem do que eu sou feito, de como eu sou de verdade. E aí lá pelas tantas, a esposa já não o vê mais, vai ficando vulnerável, e aí lá pelas tantas vem uma e manda uma mensagem. Hoje você me abraçou, eu fiquei com o seu cheiro do perfume no meu corpo. Aí começa. Aí já é uma outra divindade. Já é o canto da sereia. E aí você já estava cego, meio atordoado, meio confuso, meio atrapalhado das ideias. E a Bíblia diz, meus irmãos, que o diabo vem, senão para. O diabo não está fazendo muita coisa, não. O diabo só está fazendo 3 coisas. A Bíblia diz, Jesus usando as palavras certas, escolhendo as palavras certas. O diabo vem, senão para matar, roubar e destruir. Ele fala no contexto de um ladrão, né? João capítulo 10. Mas é muito provável que Jesus estivesse fazendo uma ponte aqui, um link aqui com o inimigo das nossas almas. E assim que a gente vai ficando fraco, vulnerável, e aí é só deixar a coisa apodrecer por si só. O diabo, na verdade, ele só surfa na nossa onda. Ele vai minando, ele vai colocando oportunidades de crescimento, de avanço, e sempre é com motivos nobres. E às vezes é transvestido com, agora você tem a palavra, transvestido com o nome de Jesus. Porque Deus quer que você seja próspero. Eu não conheço esse Deus. Porque eu conheço um Jesus que é a exata expressão do ser de Deus, que diz: se vocês têm o que comer e vestir, fiquem satisfeitos. Quem foi salvo por Jesus é pacificado dessas neuroses de mercado. Quem foi pacificado por Jesus, quem tem o príncipe da paz em si, não fica correndo atrás de propriedades, de posse, de bens, de qualquer coisa que seja material. Lucas capítulo 12, Jesus fala assim: o cara construiu um armazém maior para colocar mais coisa, e o que Deus fala sobre ele é que ele é louco, perdeu o juízo, insano, esquizofrênico, perdeu o equilíbrio, perdeu a sensatez, perdeu a noção da realidade. Quer construir, quer fazer mais coisas. E aí eu acho engraçado o texto, porque ele fala, e aí ele fala para ele mesmo, ele fala com ele fala: amigo,
Aproveita. Você chega no nível de falar com você mesmo, conversar com você mesmo, e começar a responder você mesmo, e se chamar de amigo. Já está sequelado, já se perdeu faz tempo. E aqui, a gente está diante de um extremo oposto. Você vê Zaqueu, antes de Jesus, sacrificando tudo, sendo odiado pelo seu povo, sacrificando os seus relacionamentos, sendo alguém solitário para viver a vida de um chefe de cobrador de impostos, até que ele se encontra com Jesus. E eu quero depois trabalhar um pouquinho, mas antes, vamos lá para esse texto de Lucas 12. Estamos em Lucas ainda. Lucas 12, verso 15. Cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Coloca para mim aí, Andrezão, esse versículo. Lucas 12, 15. Cuidado. Ele fala cuidado, sabe por quê? Porque é provável você estar vivendo isso e não estar se percebendo. Lembra que eu falei do homem e da mulher na cama que sabem o que estão fazendo? É claro que estão em adultério. Se eu tenho alguma coisa que não é meu, é de outra pessoa, o cônjuge é de outra pessoa, na cama, é claro, eu sei, qualquer pessoa, temente a Deus ou não, sabe que é adultério. Agora, o texto diz, cuidado, porque é provável que você descuide, é provável que você não se perceba, que esse bichinho da ganância pique você e você pense que é nada. Não foi nada não. Cuidado. Guardem-se de todo tipo de ganância. Não é guardem-se da ganância. A ganância, ela é a mãe de muitos outros pecados, de outros ídolos. Cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida. Eu quero que você diga isso para você hoje. A minha vida não é definida pela quantidade dos meus bens. Na verdade, gente, quem é rico não é quem tem, rico é quem dá, quem abençoa. Eu sempre aprendi isso na minha vida. Rico não é quem acumula. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. O rico, ele é pródigo, ele é generoso, ele abençoa, ele patrocina, ele ajuda as pessoas, ele tem vários amigos. Jesus fala isso, não na terra, mas na eternidade, porque ele investe para a eternidade. Ele não investe para ter uma rodada de amigos numa mesa de cerveja. Ele investe em amizades concretas. Ele ajuda pessoas a se formarem na faculdade. Ele ajuda pessoas a terem uma vida com dignidade. E eu bato nessa tecla desde que eu sou pastor. Porque a igreja de Jesus não pode ter necessitados. Enquanto eu estiver vivo, esse vai ser meu discurso. Igreja de Jesus não pode haver necessitados. Era a definição da igreja de Atos. Não havia necessitados no meio deles. Barnabé vendeu uma propriedade, chegava lá, olha, está aqui, para todo mundo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eles tinham uma sensação abençoada de que Jesus ia voltar amanhã. Eles tinham o Maranata, ora vem Senhor Jesus, tão impregnado neles, que eles não tinham a ideia ou o pensamento de guardar,
de colocar em armazém, de colocar num banco, de fazer um monturo, fazer uma montanha de dinheiro, igual o tio Patinhas. Não fazia sentido para quem era pacificado por Cristo. A fé estava no início, ali, as pessoas precisavam, porque por ser cristãos, por serem discípulos de Jesus, perdiam seus empregos, eram mandados embora da sua própria casa. Mulheres que eram casadas, agora por servir a Jesus, eram rejeitadas por seus maridos. Tinha que ter gente do bem, gente generosa, para cuidar desses necessitados. A igreja se torna uma coisa louca, tanto é que a característica da igreja era assim, e a igreja caía na graça do povo. A igreja era uma maluquice, era uma doideira. Todo mundo tinha um pouquinho. Na hora da ceia, não era comer um pedaço de pão e um cálice de vinho. Isso não é ceia, isso aí, a nossa ceia ela já é um símbolo do símbolo. Já não é vinho porque não pode ser vinho, porque tem uns que têm uma tendência alcoólatra, ao alcoolismo. Então a gente já muda o símbolo para o símbolo do símbolo, é suco de uva. Mas tudo bem, não tem problema nenhum, está tudo certo. O problema é que a ceia que a gente tem hoje é a amostra grátis para aquilo que era a ceia do Senhor, chamada a festa do ágape. Era comida, era bebida, era fartura. Quem tinha muito trazia para que todo mundo comesse igual. Era a mesa do Senhor, era a ceia do Senhor. Na ceia do Senhor, Jesus, ele partia o pão e comia. É isso que diz a Bíblia? Ele partia o pão e Jesus era o último a comer. Por isso que Jesus, quando está lá no caminho de Emaús, os discípulos estão tentando entender e conversando e falando o que tinha acontecido nos últimos tempos, e aí eles estão ali, não conseguem entender, saber que era Jesus, perceber que era Jesus. Quando eles sentam à mesa, Jesus pega o pão, parte e dá, ele diz assim, é Jesus. Porque o único doido que come por último é Jesus. E os discípulos são aqueles que sempre dividem, compartilham e comem de igual modo. Por isso que a igreja era doideira. Não tinha necessitados no meio desse. Sabe o que é isso, gente? Como estaríamos hoje se a igreja continuasse mantendo esse mesmo valor? E os nossos esforços como igreja de refúgio é exatamente esse. Que não haja, eu sei de alguém que está com necessidade, alguém que não tem condições de comprar X. A gente como igreja sabe, a gente vai e se mobiliza e ajuda. Pastor, eu não tenho dinheiro para comprar esse remédio. Você não tem dinheiro? Você tem, porque está aqui, ó. É seu. Porque o pão é nosso. O pão não é meu. Não é o dinheiro meu. É o dinheiro nosso. Se eu tenho 30 pares de sapato na minha casa e o meu irmão não tem sapato, tem alguma coisa errada com o meu cristianismo. Estão aqui comigo? Essa é a doideira da igreja de Jesus. E quando eu olho para as Escrituras, eu vejo Jesus falando insistentemente, 2.000 textos, 2.000 passagens bíblicas falando sobre o dinheiro. Porque parece que a gente tem esse pezinho lá. A gente serve, Jesus fala isso sobre os dois senhores, né? Não dá para servir a dois senhores. Você servir a Deus, o pão é nosso. Se você servir a Mamon, o pão é meu. E cada um trabalha para ter o seu. Eu fui privilegiado, eu nasci no berço de ouro, eu trabalhei, eu estudei, e bato no peito, porque eu que conquistei. Foi mesmo. A vida, o ar que você respira,
Isso é tudo dádiva de Deus. Nada é seu. Você é mordomo. Você é administrador daquilo que é dele. E quando é dele, quando é do pai, é dos filhos. Tudo o que eu tenho é seu. É isso que o pai fala para o filho mais velho, da parábola de Lucas 19. Por isso que a ceia do Senhor é a grande festa, a celebração da unidade, da fraternidade. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, que comer a ceia indignamente é comer demais, ter demais e o outro ter de menos. Já pararam para pensar nisso? Sabe o que a gente fez com esse texto? A gente começou a tocar o terror nas pessoas, e dizer assim, olha, se você pecou antes de vir para cá, não pegue do pão, não pegue do cálice, porque se você comer, você come para a sua própria condenação. Aí o pessoal diz, é melhor não comer, porque se eu comer eu vou morrer. Não, isso não tem nada a ver com pecado. Tem a ver com um pecado só, o egoísmo. Eu ter muito e o meu irmão não ter nada. Eu comer, não é a ceia, esquece essa ceia que a gente tem aqui. Essa ceia que a gente tem aqui é longe do que a ceia de Jesus. A ceia de Jesus é a mesa do Pai é farta e há lugar para todo mundo. Todo mundo, pobre e rico, comem juntos. Depois você lê lá, para você entender melhor, 1 Coríntios capítulo 11. O que é comer a ceia indignamente? Enquanto tinha gente se embriagando, comendo à torta e à direita, tinha gente que estava lá com as suas migalhinhas, com a sua marmitinha, modestamente, sem ter o que comer em casa, mas levando para contribuir com a igreja. E os outros que traziam em abundância, era só o que sobrava, na verdade, porque já tinha muito. Isso é comer a ceia indignamente. Meus irmãos, se existe um pecado que a igreja de Jesus precisa confessar e pedir perdão, é comer a ceia indignamente. Mas deixa eu continuar. Li Lucas 12, agora para Lucas 16. Texto que eu acabei de citar, dos dois senhores. 16. Lucas, capítulo 16, verso 13. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. No grego aqui é Deus e a mamon. Quando Jesus afirma que servir, ele está falando de ser servo mesmo. Deus é um rei sobre mim. Tenho uma aliança com Ele. Se você vive para ter dinheiro, você é escravo. Se Deus se torna o centro da sua vida, então o dinheiro volta para o lugar dele. Se você vive em função, gasta seus esforços, passa mais tempo fazendo coisa que dá lucro, cuidado, você está vivendo o culto da idolatria a mamon. Tudo que faz, os esforços, trabalha, estuda, investe para ganhar mais dinheiro. Uma coisa só te falta. Lembra aquele discípulo que chega para seguir Jesus? Jesus, o que eu faço para herdar o reino de Deus? Olha só, ele era rico, ele queria herdar. A linguagem do fanático para o dinheiro é herdar. Eu quero ganhar, eu quero prosperar, Senhor. O que eu faço para o Senhor me abençoar ainda mais? Não é? Como é que eu faço para abençoar mais? Como é que eu faço para ser generoso? Ninguém pergunta isso para mim. É impressionante isso. Pastor, como é que eu faço para pecar menos? A pergunta é, fazer isso aqui é pecado? Sempre a pergunta é, quanto que eu posso ir? Quão longe eu posso ir? Qual é a beira? Qual é o limite de ficar no lugar se é pecado? Eu digo às vezes, meu irmão, não é pecado isso. Fazer isso que está me falando não é pecado, é embaraço.
A Bíblia diz isso. Tem coisas que não são pecado, mas é embaraço. Você vai se embaraçando. Não embaraçar do verbo embaraçar da Venezuela, né? Ficar grávida, né? Tá certo, né? Embaraçar é grávido, né? Então, é embaraço de bagunça, de entulho, de confusão. Ninguém pode servir a dois senhores. Vamos voltar lá para Zaqueu. Zaqueu se encontrou com Jesus. Quando ele desce daquela árvore com alegria, meus irmãos, tudo muda. Alguns minutinhos de Zaqueu com Jesus mudou todo o entendimento dele. Todo o entendimento de mercado, todo o entendimento de lucro, todo o entendimento de generosidade. Poucos minutos com Jesus foram transformados, ressignificados. Naquele momento que Zaqueu recebe Jesus na sua casa, eu tenho certeza que o Espírito Santo falou no coração dele, 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Coloca na tela aí. Põe na tela para mim, por favor. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa que acontece quando se encontra com Jesus, conhece a graça. Graça, eu tenho tudo porque eu tenho Jesus. Paulo orando 3 vezes, Jesus responde, a minha graça te basta. Você já tem o que você precisa. Se contente, não passe a vida dizendo, quando eu chegar lá, quando eu concluir, eu falei que semana passada tem gente que, para mim, declaradamente, quando pastor eu for médico, eu vou ajudar, eu vou fazer, pode contar comigo, pastorzão. Sumiu. Eu estou falando de um caso de Manaus, não, estou falando vários casos que eu acompanhei em São Paulo. Pastor, quando eu casar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Casei, e foi o último dia que pisaram na igreja. Pastor, quando Deus nos der um filho, Deus deu o filho, e eles esqueceram da igreja, abandonaram a igreja. Aí depois o filho começa a dar problema, ou o casamento começa a dar problema, aí vem, então, né, pastor? Pois é, você falou, você disse. Não sei o que disse, não, meu irmão. João capítulo 15, Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Todo ramo que estando em mim, esse dá bons frutos, porque sem mim, nada, absolutamente nada, vocês podem fazer. Por isso que Paulo fala, nele nós existimos, respiramos e nos movemos. Não existe vida. Você pega um peixe que é acostumado com a água e tira ele da água, ele morre. Tira você de Jesus. Não existe vida. Nele nós existimos, nos movemos. Não existe vida fora de Jesus. Infelizmente tem gente que a duras penas aprende isso. Quando está lambendo a lona, aprende isso. E conhece a palavra, e participou de igreja. Viveu tudo que a religião pode dar, como sensação de estar conectado à videira, e não está. Senhor, em teu nome não fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo outro, eu não conheço. Quem te convenceu? Porque você não é convertido, você é convencido. Você não foi transformado, você não entrou no reino, você não é Mateus capítulo 5, não é bem-aventurado, você não é ashrei, você não é feliz.
Você é um ponto nessa galáxia toda, perdido, sem sentido, querendo suprir com aquilo que é passageiro, que é vento. Vê a coisa e se apaixona. Eu tenho dito isso aqui, tudo que você olha e diz, uau, aquilo é teu ídolo. Aquilo vira a tua cabeça, te hipnotiza, te deixa vidrado. E aí você começa diariamente a levar as suas oferendas para o seu ídolo, que na verdade é um demônio. Isso é sério, gente. Isso é sério. Impérios caem, porque a soberba precede a ruína. Confiou no seu próprio nariz, confiou na sua própria cabeça. É a antessala da queda. Você está vivendo na antessala da queda. Vai cair. Contagem regressiva. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora Ele fosse rico, por amor a vocês, Ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dEle, vocês se tornassem ricos. Grifa esse texto na tua Bíblia. Decora ele no teu coração. Zaqueu se encontrou com Jesus e o dinheiro voltou para o lugar dele de dinheiro. Disse, o quê? Derruba tudo, desfaz tudo, cancela toda a aliança, reverte toda a lógica de mercado, toda a lógica de mamon. Agora eu tenho Jesus, e quem tem Jesus não tem falta de nada. Eu estou falando isso para te deixar num marasmo, numa passividade, ficar preguiçoso. Tem outro texto, Provérbios 6,6, vai ter com a formiga o preguiçoso. Não vá para o outro extremo. Assim, então Jesus vai, chove na minha vida. Não, nessa não, é outra música. Tanta música de chover aí, escolhe uma. Vai chover. Não vai chover se você não acordar cedo e trabalhar. Não vai chover se você não preparar o solo, se você não lançar a semente. Tem um trabalho, é o Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam juntamente, eu e Deus, para o bem. Eu e Deus estamos trabalhando juntos para levar à existência aquilo que é bom. Romanos 8:28, depois você lê lá. Conhecem a graça, aí é pacificado. O Senhor meu pastor, eu não tenho falta de nada, eu não ando correndo loucamente, com angústia, com ganância, com cobiça, com desejo, eu estou pacificado, eu estou muito bem em o que eu tenho para comer e para vestir. Se você quer continuar essa reflexão, Mateus capítulo 6, Jesus fala isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Se vocês andam ansiosos em ter, em obter, em prosperar, isso quem faz são os pagãos. Isso é um espírito de orfandade. Você é órfão. Quando você tem o Abba, quando você tem o Pai, você sabe que o Pai suprirá todas as suas necessidades. Por isso, nesse momento que Zaqueu tem a revelação de 2 Coríntios capítulo 8, verso 9, ele promete dar, olha só, metade das minhas riquezas aos pobres, 50% da sua renda para os pobres. É muito interessante porque era muito mais do que 10% exigido pela lei. A lei era, olha, dê o dízimo. O Zaqueu se encontra com Jesus e disse, o quê? Dízimo? Faz sentido dízimo. Faz sentido dar metade para os pobres. Porque eu tenho Jesus, eu não preciso mais ficar desesperado, eu não preciso ficar mais
louco. Eu estou pacificado. 50% já foi para os pobres. Olha isso aqui. Na continuação, ele foi tão impactado pela graça, que ele não vive na lei, ele vive na graça. Olha isso aqui. Darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Ele, na lei, tinha que dar 20% de juros. Se ele fez alguma coisa ilícita, ele roubou, ele tinha que devolver 20% como reparação daquilo que ele tinha cometido. Quando ele fala, eu vou restituir 4 vezes mais, quantos por cento é? 300. Quem falou aqui 300? O capitão ali. 300% a mais. Não vive mais debaixo da lei. Eu vou falar sobre dízimo quando for o estudo de quinta-feira que vem. Esse agora é Zacarias, a outra semana é Malaquias. Aí eu vou falar só sobre dízimo, quem vier verá. Quem vive na lógica do dízimo, a longo prazo, é avarento. Soou já o radar de heresia aí? A longo prazo, quem fica contabilizando, não, é 10%. Beleza, aqui, Senhor, pronto. Falou, valeu. Vai ficar avarento com o passar do tempo. Quem está na graça, quem pisa pelas ruas e ruelas e cruzamentos de Manaus, não dá só 10%. Como dizia o Frei Beto, onde os nossos pés pisam, o nosso coração sente. O seu coração sente a necessidade. Aonde você, se você andar só com as águias, andar só com os grandes, aí não vai ter necessidade, você vai ficar igual eles. Aí você vai, epa, ele tá, comprou um carro, eu vou comprar também. Foi para tal cidade, eu vou também para essa cidade. Peraí, o que você pensa que é, rapaz? Estamos aqui igual, meu Deus é próspero. Meu Deus é um Deus de milagre, eu não sou cauda, eu sou cabeça. Aí você entra numa neurose, aí você não tem a paz que excede todo entendimento, você não entendeu a graça. Eu sei que para algumas pessoas isso é um escândalo. Já desse um homem muito, muito querido a mim, muito amado por mim, chegou para mim e disse, John, você tem que falar sobre dízimo na Refúgio, mano. Eu disse, por quê? Não, porque senão vocês não vão crescer, vocês não vão prosperar, a igreja de vocês vai ficar sempre com 10 mil reais de renda mensal. É isso, tá? Estou logo já dizendo, é 10 mil reais por mês que a gente tem aqui para fazer tudo isso acontecer. E Deus faz multiplicação e a bênção acontece milagrosamente para manter os projetos, as parcerias, as famílias e tudo mais que acontece. Ah, é? Aí eu olhei para ele e falei assim, você é dizimista? Sou dizimista. Não, você não é dizimista. Quanto é que você dá de dízimo? Aí ele falou lá, 3.000 e pouco. Aí eu falei, você recebe 35 mil? Não, eu recebo quase metade disso. Então você não é dizimista. Dizimista é quem dá 10%. Você é generoso. Você dá muito além daquilo que você recebe no seu salário. Aí ele deu um bug na cabeça dele. Não, mas é porque é oferta, alçada, oferta. Não, meu irmão. Você é generoso. Quem fica contabilizando e ficando moedinha para Deus, moedinha para mim, ou então, assim, eu recebi aqui, eu vou jogar para cima, o que o senhor pegar é seu. Se ficar nessa barganha com Deus, não, esse mês eu estou num propósito para Deus dar o que eu quero, eu vou dar
Vou dar uma incrementada aqui no meu dízimo, uma incrementada na minha oferta. Isso aí. Você conhece alguém que se encontrou com Jesus e deu 10%? Eu não vejo, me mostra. Eu já li pelo menos umas 20 vezes essa Bíblia. Não essa, né? A Bíblia. De capa a capa. Eu nunca vi alguém conhecer Jesus e dar 10%. Todas as pessoas que se encontraram com Jesus deram tudo. Tudo. Inclusive, as contas, o sustento da sua família é uma conta de Deus. Porque tudo é dele. E eu vou trabalhar mais isso, eu sei que eu estou causando muita controvérsia na cabeça de alguns aí, mas venha na quinta-feira, daqui a 2 semanas que eu vou falar sobre isso, ok? Zaqueu dá 50% aos pobres, e depois ele devolve com juros de 300%. E aí, quando Jesus olha para Zaqueu fazendo isso, ele fala, a salvação chegou nessa casa. Zaqueu percebeu que, mesmo sendo rico financeiramente, ele era pobre espiritualmente. E ele começou então a se desfazer, a investir, a abençoar, e passou de opressor dos pobres para um defensor da justiça, para alguém generoso. Eu quero finalizar lendo com vocês, 1 Timóteo, por favor, abra comigo a sua Bíblia, 1 Timóteo, eu acho muito interessante porque o Zaqueu, quando ele recebe Jesus na casa dele, o movimento que ele tem de dentro, de restauração, de constrangimento, Jesus não fez um apelo para ele, Jesus não fez um apelo para Zaqueu. Enquanto que a gente tem que trabalhar, se esforçar, fazer sentido, pegar texto 1, texto 2, texto 3, preparar uma homilética para fazer o desafio, Jesus entrou calado e sentou. Aí Zaqueu disse assim, eu sendo pecador como eu sou, desprezado, odiado por todo mundo, o cara de toda aquela multidão escolheu aquele que estava em cima de uma árvore. Se eu fosse, irmãos, olha, eu faço um exercício quando eu estou lendo a Bíblia, eu me coloco no lugar daquela pessoa. Se eu fosse Zaqueu, em cima daquela árvore, e Jesus passando por lá, olhasse para mim e falasse, Zaqueu, eu acho que eu tinha um treco, eu tinha caído desmaiado assim, já, porque como é que ele sabe o nome? Como é que tanta gente ali, ele vê, ele sente alguém que toca, alguém tocou em mim. Ah, Jesus, espera aí, mas tem gente para todo lado aqui tocando em você. Não, tem gente que mexe com Jesus. Tem gente que mexe com Jesus. Tem gente que é tão pecador que Jesus não aguenta. E diz assim, eu vou para tua casa. Eu só vou para tua, sem sermão, sem apelo, eu vou, meu irmão, se você ficar pertinho de mim, a sua lógica vai mudando. É o que Deus fala para Abraão, Abraão, anda na minha presença e seja santo. Não é seja santo primeiro, depois você vem andar na minha presença, não. Nunca é assim, é sempre vem todo torto, vem todo destruído, todo sequelado, todo arrebentado, aí passa alguns minutinhos com Jesus, aí já começa a ficar incomodado, a sentir que a vida antes não fazia sentido. Eu decidi, tá bom, para de gritar, Jesus. Para de gritar, você está me olhando assim e eu não estou aguentando. Lembra de Apocalipse, que os seus olhos são como fogo? Basta Jesus olhar para Zaqueu e dizer, eu vou para a tua casa. Jesus, quando vai na casa de um pecador, quando a gente
permite que Jesus nos defina, nos olhe, é questão de minutos para você começar a mudar toda a sua lógica de pecado. Os seus ídolos começam a cair, igual aquele prato que eu lá atrás agora. Começam a cair, pá, espatifar no chão. Pá. E aí você começa, meu Deus, onde eu vou me segurar? Aí, fica comigo, fica aqui comigo, você vai ver. Aí você só tem Jesus. Aí você começa a sentir uma alegria transbordante, uma alegria poderosa. Você começa a sentir a graça. Você começa a sentir o amor. Lembra da mulher samaritana? Você já teve 5 maridos, vai ter o 6º, vai ter o 7º e nada vai te suprir. Eu sou a água da vida. Quem beber de mim jamais terá sede outra vez. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 6 em diante. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento, diga contentamento. Você sabe o que é contentamento? Pois é, estou contente. Sei passar por todo tipo de situação. Estou contente. Filipenses 4, 11, 12, 13, depois lê lá. A devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo e nada levaremos quando o deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, com quem que Paulo aprendeu isso? Diga, Jesus. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer, caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos que os leva à ruína e à destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E alguns, por tanto desejarem o dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Você, porém, que é um homem de Deus, olha isso aqui. Você, porém, que é uma mulher de Deus, muda tudo. Você que é de Deus, fuja de todas essas coisas más. Busque a justiça, a devoção e também a fé, o amor, a perseverança e a mansidão, o fruto do Espírito. Lute o bom combate da fé. Apegue-se firmemente à vida eterna para a qual foi chamado e que tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas. No dia da sua conversão, no dia que você recebeu a Cristo. Diante de Deus que a todos dá a vida e de Cristo Jesus que deu bom testemunho perante Pôncio Pilatos, encarrego você de obedecer a esta ordem sem vacilar. Obedecer a esta ordem sem vacilar. Assim ninguém poderá acusá-lo de coisa alguma, desde agora até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, a volta. Quando é que era a volta de Jesus? Era amanhã. O Maranata era amanhã. Não fazia sentido ter. Era amanhã. Pois no devido tempo ele será revelado no céu pelo bendito e único Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Somente a ele pertence a imortalidade e ele habita em luz tão resplandecente que nenhum ser humano pode se aproximar dele. Ninguém jamais viu, nem pode ver. A ele seja honra e poder para sempre. Amém. Ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de tudo que necessitamos para a nossa satisfação. Diga-lhes que usem seu dinheiro para o quê? Fazer o bem. Sejam ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo, acumularão tesouros para si, como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida.
Desse modo, acumularão tesouros para si, como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui, você que está em casa, ainda estamos online? Deus quer que você hoje acerte essa pendência com Ele. O dinheiro não pode ser seu Deus, porque ele vai te levar tão alto, que no processo ele te enlouquece, e no final você está solitário. No final você perdeu tudo que é essencial, perdeu as relações, investiu esforços, e todo o seu esforço para ganhar dinheiro, e aquele pouco que você ganhou, você vai usar tudo em antidepressivo. Pegue seu dinheiro e abençoe como se não houvesse amanhã. Olha que doideira. Olha que doideira. É claro que o evangelho todo tem que ser pregado. A Bíblia diz também que quem abençoa e não cuida da própria casa é pior que um pagão. Negou a fé. Então, você cuidando da sua família, você está também no ministério. Não é para colocar as primícias lá no pé do seu pastor e deixar a sua esposa e os seus filhos em casa sem o suporte e de suprir as suas necessidades. Que também pode ser suprida com o seu tempo, com o seu amor, com o seu carinho, com tudo mais. Não é só com dinheiro, você sabe disso. Queria que nessa noite você saísse daqui com o desafio de quebrar mamão da sua vida. Não corra atrás do dinheiro. A Bíblia diz que certamente bondade e misericórdia me cercarão pelos dias da minha vida. Quem é do Senhor, quem tem Jesus, a bênção corre atrás de você. Quem tem Jesus foi pacificado. Não fica querendo se dar bem em cima das pessoas. Quem tem Jesus não fica gastando com aquilo que não é do reino. Falei semana passada aqui, um irmão lá de São Paulo, fazia um estardalhaço todo. Eu falo de São Paulo para ninguém pensar que eu estou falando de alguém aqui e tal. Então, lá do Sergipe, pessoal lá de Macapá, um lugar assim bem... Chegou para mim uma vez, fala: pastor, eu vou te ajudar nessa obra aí. Aí encheu a mão, R$100, pô! E eu sei que ele gastava 5, 6, 7, 15 mil, às vezes no iate dele. Nada contra, eu não fico bisbilhotando, viu gente? Eu não fico na internet vendo quem que tem iate, quem que tem carro bom, não estou falando isso não. Estou falando que existe uma inversão. Ou você é o Zaqueu antes, ou você é o Zaqueu depois. É o Zaqueu sem Cristo e o Zaqueu com Cristo. O Zaqueu com Cristo anda vendo as necessidades e diz para si mesmo: na igreja que eu ajudo, a igreja que eu pertenço, a igreja de Jesus, não haverá necessitados no meio dela, porque eu faço parte, porque eu ajudo, porque eu coopero. Que a mensagem de hoje fique não ditando nada, não faça nada porque eu disse. Deixa que o Espírito Santo confirme, te constranja, assim como Jesus na presença de Zaqueu foi constrangido, assim como Zaqueu na presença de Jesus foi constrangido. Deixa Jesus te constranger. Amém? Amém? Feche seus olhos, fala com Deus. Você vai se comprometer como? E é muito provável que alguém diga assim: ah, mas eu sou pobre, essa mensagem nem é para mim. Então, tem gente que é pobre e mamão ainda é o Deus, não vê a hora de ser rico. Tem gente que é pobre e corre atrás do dinheiro como sentido da vida. E quando pega um pouquinho mais no dinheiro, meu irmão, muda a cabeça. Então, ser escravo de mamon não é só dos ricos, tá? É dos pobres também.
que interrompe o poder do dinheiro sobre nós não é apenas gastar menos ou viver na pobreza, mas o aprofundamento do seu entendimento de quem Cristo é e do que você tem nele. Você ouviu o que eu falei? Quero que você saia daqui e a cada mensagem dessa série eu vou terminar dizendo isso. Se eu tenho o Senhor, eu tenho a única riqueza, saúde, amor e segurança de que realmente eu preciso. Você aprenderá com o tempo a dizer: por ter Deus, eu posso dizer para Mamon: eu não preciso de você. A fé no Evangelho reestrutura nossas motivações, a nossa identidade, a nossa cosmovisão. A fé no Evangelho de Jesus, a fé nas palavras de Jesus, muda toda a lógica de mercado, de Mamon e de qualquer outra divindade. O dinheiro passa a ser só dinheiro, e o Senhor Jesus, o único Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quero que você saia hoje aqui confessando Jesus e deixando o seu dinheiro à disposição dele para fazer o bem. Não compre aquilo que você não precisa. Não fique olhando os anúncios. Cuidado, texto lá de Jesus, cuidado. Não fica enchendo a tua cabeça de porcaria, enchendo a tua casa de parafernália. Tudo o que você precisa está em Jesus. Não se esqueça de fazer o bem. Não se esqueça de abençoar de forma generosa. Não seja aquele legalista que dá o dízimo e nada mais. Se você quer começar pelo dízimo, ok. É quem está engatinhando na fé. É o padrão mínimo. Eu vou doar 10. Começa a colocar na tua cabeça o reino de Deus como prioridade. Como diz Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Olha só, justiça. Justiça. Se você tem, o teu irmão tem direito. O teu irmão poderia também aproveitar. O teu irmão também poderia ser abençoado. Porque o pão é nosso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Confie na promessa dele. Confie na palavra dele. Ele fará a sua vida ter um novo jeito. Você não vai ficar ansioso, você não vai ficar preocupado, doente, neurótico, hipnotizado por Mamon. Você vai viver focado em Jesus, amando Jesus e aquilo que Ele ama. Paizinho, nós te damos graças pela Tua palavra, que é viva e eficaz, mais cortante do que espada de 2 gumes, que atravessa juntas e medulas e nos faz discernir as coisas. Esse Deus, esse ídolo, esse demônio que está atrapalhando a nossa vida, nos fazendo ser cegos, que está acabando com os nossos relacionamentos, que está deformando a gente, que está modulando o nosso cérebro. Esse Deus que está por trás de redes sociais, esse Deus que está de mãos dadas com outros deuses, os deuses da beleza, os deuses do sexo, o Deus do poder, o Deus do sucesso, o Deus desse século. Que em nome de Jesus, assim como Zaqueu teve uma reviravolta, que em nome de Jesus, cada um de nós aqui, vivamos dia a dia com a urgência do Maranata, crendo que amanhã o Senhor volta,
crendo que tudo que é nosso, na verdade, é emprestado, é teu. Nos ajuda a sermos bons mordomos, bons administradores dos nossos recursos. Todo gasto que não é prioridade, todo gasto que é vaidade, todo gasto que é supérfluo, todo gasto que não glorifica o Senhor, que não abençoa as pessoas, todo gasto, todo investimento, toda a dedicação dos nossos olhos, dos nossos estímulos, da nossa energia, sejam reestruturados, ressignificados, restaurados pela presença constrangedora e pelo olhar como de fogo do Senhor Jesus. Que a presença constrangedora e o olhar como chamas de fogo nos visite, nos ajude a fazer aquilo que quem foi salvo pela graça, quem foi alcançado pela graça, visite cada um de nós aqui nas nossas casas, colocando o teu reino como prioridade máxima, colocando os nossos esforços, nossos olhos, os nossos interesses, nosso tempo, como prioridade máxima, o teu reino. Abençoa cada um dos meus irmãos, dando uma semana abençoada, como instrumento de bênção também. Não queremos ser só abençoados, nós queremos ser instrumentos de bênção. Nos faz ver as oportunidades de testemunho, as oportunidades de compartilhar a Tua palavra, de orar pelas pessoas, como sal no mundo, como luz no mundo. Abençoa os Teus filhos e as Tuas filhas, em nome de Jesus, amém.